Nosso site handtalk.me. Mochila quer deixar com a gente? Quem gosta de esportes aí? Então, agora a gente vai ter uma talk muito legal e eu queria chamar aqui no palco para comandar essa talk minha amiga, já é presença sempre constante aqui na Campus Party, Nive Stefan. Olá! Tudo bem, galera? Muito obrigada. Vou dar a volta aqui para não cair, para não passar vergonha aqui com vocês. Não tem necessidade, né? Tudo bem, pessoal? Bem-vinda, Nive. Obrigada. Obrigada. Quer que eu chame as meninas? Vou chamar então elas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai apresentar aqui um painel super especial para vocês sobre a intersecção entre os esportes e o mainstream. Mas antes eu só queria lembrar vocês que amanhã eu tenho outro painel aqui às 14h50 para falar sobre os meus 10 anos de carreira. Vai ser um momento muito especial que eu vou dividir um pouco com vocês sobre a minha trajetória nos esportes, pioneirismo e como essa história impactou nos esportes que a gente conhece hoje em dia. E esse painel hoje, ele vai ser muito importante para a gente falar sobre isso também, porque eu vou receber duas apresentadoras maravilhosas que a gente vai conversar aqui sobre como os games e os esportes estão se tornando cada vez mais mainstream e qual que é o impacto disso no crescimento e aceitação do cenário. Então, para começar, quero que venha pra cá ela, que é streamer há 9 anos, é repórter, apresentadora e já atuou em algumas das principais ligas do país. Uma salva calorosa de palmas para a Tauna! Ops. Oi. Alô? Opa! E aí, galera? Boa tarde! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Nossa, quanta gente aqui, né? Você viu, Nive? Eu vi. Que delícia! E olha que eu já ainda é quinta-feira. Imagina que eu não vai estar aqui. Imagina o final de semana. Meu Deus do céu. E pra fechar esse trio com chave de ouro, quero que venha pra cá, ela que já fazia entrevistas desde os 16 aninhos de idade. Hoje ela atua no The Enemy, que é o site de games do Grupo Omelete. É apresentadora, é streamer. Muitas palmas para a Isadora Basile! Tem muita gente aqui, que gente bonita. Só tem bonito nesse evento, que felicidade. Muito obrigada. Gente, muito feliz de bater esse papo aqui. Vamos fechar esse trio aqui com chave de ouro. Fiquem à vontade, meninas. Cheguem, se aproxeguem. Sentem onde vocês se sentirem confortáveis. Esse papo, eu queria começar literalmente do começo mesmo, porque quando a gente fala sobre a intersecção dos esportes e do mainstream, é impossível a gente não pensar que esse papo veio junto com a profissionalização do cenário. Então, as pessoas que faziam esse universo muitos anos atrás eram 100% da comunidade, pessoas que amavam esse universo, que queriam fazer ele acontecer, porque não existia ainda essa profissionalização. Então, essas pessoas tiveram que se profissionalizar para atuar com isso, e eu acredito que isso foi o que aconteceu com nós três e com a maioria das pessoas que trabalham hoje nesse universo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre o primeiro contato de vocês com o esporte eletrônico e como era o universo naquela época. Cara, eu acho que é bem isso que você falou, Nive. Naquela época, era a própria comunidade mesmo, né, que organizavam os campeonatos, que tentava ali fazer com que as organizações investissem realmente, né, nos campeonatos que a gente tem hoje nos esportes eletrônicos. E quando eu comecei, cara, foi em 2013, já fazem 10 anos, né, que eu conheci o esporte eletrônico de fato. E, assim, comecei a jogar ali o meu LOLzinho, né, famoso LOLzinho da época. E eu lembro que na época que eu comecei a jogar, eu queria me tornar uma jogadora profissional, né, até. Só que era, cara, já era difícil o cenário naquela época no geral. Para a mulher era mais difícil ainda, né? A gente tinha que lutar ali por um espaço que realmente não tinha. A gente tentava se colocar em campeonatos da comunidade, né? Como o Go for LOL, que tinha na época, que era muito famoso. E assim, competir ali para ganhar R$500 ali no final do mês, né? Os jogadores, hoje em dia a gente vê o salário dos jogadores que, né, são números altíssimos aí, a gente vê o quanto o cenário cresceu, mas realmente naquela época
Cara, era evento de comunidade, online, era evento que a gente fazia em outros lugares, né? Outros pavilhões, assim, que tinham também na época, que a gente tentava se destacar ali de alguma forma, né? Fazer o cenário acontecer. Então, realmente, ali no começo de tudo, não tinha nada, a gente tinha nem marca que apoiava, né, direito. Eu costumo falar que não era nem mato, não tinha nem tinha só a terra. A gente teve que primeiro fazer o mato para começar a capinar. E Exato. você, Isa? Eu acho que eu entrei em esportes um pouquinho depois de vocês, até porque eu sou um pouquinho mais baby, eu sou bem a pessoa mais nova do cenário praticamente, que já trabalha mais nessa área. Eu tenho 21 anos e eu comecei a me aproximar mais da cena de esportes, da cena de games, mais ou menos em 2014 e 2015. E para mim, os esportes tiveram um significado muito grande na minha vida como espectadora, antes de eu tentar trabalhar com isso, porque na época eu lembro que eu morava em Budas Artes, na casa da minha avó, onde morei por muito tempo depois, mas naquela época a gente não tinha internet praticamente. Na época eu tinha uma internet, acho que de 250 kbps de velocidade. Então eu não conseguia jogar os jogos que eu tinha um grande carinho por eles, eu não conseguia jogar um LoL porque eu tinha 3.000 de ping, e os esportes acabaram se tornando para mim um escape para isso e também uma forma de eu me sentir incluída no cenário, mesmo sem estar jogando, porque não era uma coisa acessível para mim na época, depois se tornou. E eu lembro que a primeira experiência que eu tive foi acompanhando a final do CBLOL, que foi no Allianz Parque em 2015, aquela final absurda de incrível que teve, uma das melhores finais do CBLOL dos últimos anos, e eu criei um contato que a partir daí nunca mais foi embora. Foi uma paixão muito grande para mim e também eu consegui ver pela primeira vez a força de comunidade, né? Porque nem você falou, era só comunidade antes, a gente não tinha marca que apoiava, e como tudo também começa com comunidade, um grupo de pessoas gostando de uma determinada coisa e a partir daí a gente evolui. Então, acho que principalmente o cenário de esportes naquela época me trouxe esse senso do que é a gente conseguir se unir para fazer com que alguma coisa fique muito maior depois. E a gente vê hoje em dia como ficou imenso, né? Ficou imenso, mas é muito doido que a gente está falando disso de muito antes e tal, mas depois a gente teve contatos com empresas muito grandes que começaram a apoiar o cenário. A Tauna, por exemplo, trabalhou no CBLOL, na LBFF, grandes empresas que já tinham grandes investimentos no cenário. Você acredita que no momento que você estava trabalhando nessas empresas, você acha que você sentiu que os esportes já tinham chegado no mainstream? Ou ainda não? Cara, ainda não. Eu achava assim que sim, era muito legal assim na época que eu comecei, principalmente ali no CBLOL, que foi em 2017. Não fazia muito tempo que eu conhecia o jogo, né? Eu comecei a jogar em 2013. Então, na época que eu entrei assim no CBLOL, já estava bem bombado o jogo, mas não era tão apoiado pelas marcas. Hoje em dia, a gente vê muitos patrocínios, né? A gente vê muita marca patrocinando campeonatos grandes como o CBLOL e a LBFF, mas na época que eu entrei no CBLOL especificamente, né, antes de entrar na LBFF, não tinha. A gente não via marcas acreditando, né, no cenário esportivo. Eu acho que até talvez até deveria ter algumas procuras, né, para tentar atrelar um pouco ali, trazer o competitivo para essas marcas, mas eu acho que estava bastante engessado, assim. Eu acho que, na verdade, era uma época em que as marcas estavam conhecendo o esporte eletrônico, né? Depois que eu entrei na LBFF já foi um pouco mais tranquilo. Foi uma época ali, mais ou menos 2019, final de 2019 para 2020, que eu entrei na LBFF, e a gente já viu um cenário um pouco mais consolidado, um cenário de esporte eletrônico um pouco mais consolidado, e já com as marcas ali apoiando os campeonatos, a gente já conseguia enxergar um pouco mais de estrutura, né? Com certeza, mas acho que é um choque, né? Né, Isa? Você também que começou ali numa época que você estava comentando que você tentava jogar e não tinha nem internet para isso, e alguns anos depois você estava ali fazendo vários trabalhos jornalísticos para a CCXP, para o Grupo Omelete. Qual que é a mudança no seu próprio mindset de ver esse tipo de progressão acontecer? Eu acho que esse negócio que você citou das marcas, que a gente está focando tanto em como as marcas estão cada vez apoiando mais, é uma coisa que eu consegui enxergar muito claramente. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com isso, mais ou menos em 2017, foi 2017, comecei de 2018, nessa época eu sentia que eram muito mais marcas que estavam ligadas ao cenário de maneira direta
e podiam fazer, às vezes, uma publicidade com algum jogador, patrocinar algum time. E hoje eu sinto que marcas, até de segmentos que não tem nada a ver com esportes, conseguem enxergar que os esportes ainda conseguem trazer essas marcas de uma maneira orgânica, fazer um conteúdo legal com isso. Então, eu consigo ver muito essa diferença. Eu sinto que quando eu comecei, claro, já tinha um mato, já tinha ali uma florestinha se criando, sabe? Já tinham criado mato pra mim, muito obrigada. Mas eu sinto que hoje a gente já tem uma florestinha bem estruturada, sabe? Com frutos. É uma coisa que dá pra você ver como com o passar dos anos muda bastante. E também, querendo ou não, é um cenário novo, sabe? O cenário de esportes, o cenário de games competitivos aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa proporção maior sendo tomada nos últimos anos. Acho que nos últimos 10 anos, mais ou menos. E 10 anos atrás ainda era... Quando foi quando você entrou, sabe? E ainda era muito diferente de como é hoje. Mesmo sendo um cenário novo, a gente consegue enxergar que a cada ano as coisas vão mudar. Então, é uma coisa muito próspera, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que ano que vem a gente pode chegar aqui na Campus Party e fazer mais uma palestra exatamente sobre esse mesmo assunto e a gente vai notar várias diferenças do cenário, sabe? Tá sempre cada vez mais crescendo e as marcas se interessam. E eu acho que acho que você que trabalhou na LBFF, talvez você tenha uma perspectiva um pouco mais internalizada sobre isso. Acho que você deve saber mais. Mas eu senti que com o Free Fire, principalmente, o cenário de esportes conseguiu crescer mais para o mainstream. Eu lembro que na época que Free Fire começou a estourar, eu estava na escola. E aí, nessa época, foi quando eu comecei a poder explicar para os meus colegas com o que eu trabalhava. Alguns deles, mesmo sendo a galera da nossa cidade, assim, alguns deles sabiam o que era, mas eu comecei a conseguir explicar pra gente mais nova, pra meninas que não tinham muito contato com os games, mas que às vezes jogavam alguma coisa no mobile. Então, pra mim, eu acho que o Free Fire foi um divisor de águas, sabe? Porque por mais que, beleza, seja um jogo que, eu gosto, às vezes tem alguém que não gosta, ou às vezes não é pra todo mundo, ou é pra muita gente, é um jogo que trouxe muita visibilidade justamente pela parte de ser acessível. Então, acho que a acessibilidade foi a coisa que mais foi primordial nesses últimos anos, para que a gente consiga, de fato, crescer o cenário para fora do que a gente conhece, sabe? Porque, querendo ou não, é uma bolha. E aí, às vezes, a gente consegue estourar a bolha quando a gente traz acessibilidade. Concordo muito com o que você falou. Faz toda a diferença você ter um game que é um pouco mais acessível, que as pessoas conseguem jogar com mais facilidade. Isso ajuda o esporte eletrônico a não ter uma barreira que já tem. É claro que tem uma barreira financeira, mas é claro que o Free Fire ele é um jogo que auxiliou muito a diminuir essa barreira financeira. E isso que você falou de conseguir explicar para as pessoas melhor com o que você trabalhava, é uma coisa que, assim, é um desafio que a gente passa até hoje. Para algumas pessoas a gente ainda tem dificuldade de explicar, mas para muitas já está muito mais fácil. Você acredita que aquela coisa de que era só um joguinho, que a mãe e o tio falavam e tal, hoje em dia a gente já superou isso um pouquinho mais? Eu acho que sim. Eu acho que de fato ainda existe. Eu acho que se eu for, por exemplo, explicar pro pai do meu namorado que tem 70 anos, aí talvez seja um pouquinho mais difícil dele entender. Mas se eu vou explicar, por exemplo, pra minha avó, ela já tá me pegando um pouquinho mais, que ela assistiu no YouTube, ela pega as receitas dela no TikTok, sabe? Então eu acho que vó moderna! Ela me manda umas receitas, amiga, assim, ela mandou um creme de milho esses dias no TikTok, maravilhoso. O ponto é que eu acho que cada vez mais a gente tem essa coisa de sair da bolha. E eu acho que a gente considerar algum cenário ou alguma coisa específica como mainstream é justamente isso, ela sair da bolha. Você conseguir chegar numa pessoa aleatória que não é do meio de esportes ou de tech ou de games, não tem uma ligação. Você chegar numa pessoa que está fazendo faculdade de nutrição e ela saber o que é esportes. E hoje em dia eu sinto que isso acontece muito mais, sabe? Eu acho que foi uma... No começo, quando começava a ter aquelas matérias, né? Matéria no Fantástico, matéria não sei o que lá, geralmente as matérias eram indústria que movimenta milhões e não sei o que lá. E a gente que trabalhava nisso ficava assim... Cadê esses milhões, gente? Como assim, milhões? Cadê esse dinheiro? Que eu não estou entendendo. Claro, eles estavam falando muito mais sobre os desenvolvimentos de jogos e tudo, ou talvez para as publishers, principalmente internacionais, mas era uma coisa que a gente ainda não via acontecer, mas a gente vivia vendo essas matérias, né, nos jornais e coisa assim. Eu acho que foi uma disrupção muito grande a gente começar a falar de esporte eletrônico sem ser só falando sobre nossa, não, porque movimenta tantos trilhões e a gente movimenta, isso aí. Movimento. Não sei. Sim. Não, mas eu acho que todo mundo sentiu isso na época, viu, Nive? Porque assim, a gente sabe que os games realmente movimentam bilhões. Isso é indiscutível e há muitos anos já, né? Só que uma coisa é o game e a outra coisa é o esporte eletrônico.
né? Assim, claro, o esporte eletrônico tá ligado ali aos games e tal, só que o mercado dos esportes eletrônicos é um mercado diferente, né? É um mercado que é um mercado mais competitivo da coisa. Então, assim, nem todos os games são competitivos, nem todos os games são pro esporte eletrônico. A gente tem diversos games hoje que são ali do competitivo e tal, que, enfim, tem organizações, times que apoiam, né, e estão incluídos nesse cenário. Grandes jogos que também fazem a movimentação desse cenário. Hoje, sim, a gente pode falar que, acredito que sim, acho que movimenta milhões hoje o esporte eletrônico, mas naquela época realmente era difícil. Tanto que eu até comentei, né, da Go for LOL, que era um campeonato de comunidade que acontecia pra galera ganhar R$500 no final do mês, ou ganhar premiação em periférico. Acontecia muito isso, né? Nossa, felicidade que era ganhar periférico uns anos atrás. Era, tipo, meu Deus, eu ganhei na loteria. Chegou esse teclado aqui em casa. Era, tipo, completamente diferente. Porque realmente não tinha esse investimento financeiro, muitas vezes. Eu lembro que uns anos atrás, eu acho que era muito mais comum a gente, às vezes, fazer uma permuta, no sentido de, às vezes, a gente quer trabalhar com alguma marca e eles terem mais essa disponibilidade de dar alguma oportunidade profissional, ou, enfim, não investir dinheiro mesmo. Às vezes, eles investem com um patrocínio ou coisa do tipo de produto. E eu sinto que hoje em dia já é uma coisa que está melhorando muito mais, sabe? Que as marcas estão dispostas a investir mais dinheiro mesmo. Não, com certeza. Mas eu acho que essa questão, geralmente, que pegava dessa parte financeira, é que antigamente, quando eles falavam, o argumento era: ah, não, porque a premiação do Dota é XPTO milhões. E você fala, tá, beleza, é milhões, mas isso significa que os profissionais que são hoje narrando Dota, comentando, apresentando, até as pessoas que estão jogando, tentando uma oportunidade de entrar nos grandes campeonatos, eles estão ganhando esse dinheiro? Não estavam, né? Então, quando a gente fala, eu acho que a principal coisa que eu sinto que foi uma grande meta, inclusive pessoal minha, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sentia que precisava ter isso, porque quando eu comecei a trabalhar com esportes eletrônicos, eu comecei organizando o campeonato, né? Então, em 2013, eu fazia organização de campeonato. Então, naquela época, o que a gente conseguia de publisher, no máximo, pagava a operação e a premiação. E a premiação era tipo isso aí. Não era lá grandes coisas. Mas a gente não ganhava um real com isso. A gente fazia porque a gente gostava. Fazia por amor, né? Por amor. Só que os times que queriam participar, muitas vezes os times não tinham como... assim, eles iam jogar e eles iam se esforçar e eles iam tentar ganhar. Mas eles não tinham como ter aquilo como profissão. Então, geralmente, os jogadores... os nossos campeonatos a gente fazia de noite, inclusive, porque a maioria dos jogadores tinha que trabalhar durante o dia, que nem eu. Eu também tinha que trabalhar com outra coisa, que eu trabalhava com moda na época, então tinha o meu emprego e durante a noite e final de semana a gente organizava o campeonato. Então, enquanto não começou a rodar investimentos mesmos, não tinha como um time pagar para um jogador, ter um salário para o jogador se dedicar àquilo e passar horas jogando para poder ser bom, para poder competir contra times estrangeiros, começar a jogar fora do país. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito, muito importante para que isso realmente acontecesse, né? Uhum. Eu acho que também, hoje em dia, a gente consegue ver que as pessoas podem ter uma perspectiva muito mais simples se elas querem se tornar um jogador profissional também, mas eu acho que principalmente uma coisa que eu acho que é muito curiosa do cenário de esportes e do crescimento é que parece que todas as áreas andam de mãos dadas na hora delas crescerem. Então, cada vez mais, você pode trabalhar em esportes sem ser um jogador. Você pode, que nem você falou, apresentar, narrar, tem muitas outras coisas, tem coisas de backstage, com produção, você pode ser psicólogo de time, sabe? Tem várias coisas que você pode trabalhar, massagista, enfim, tem todas as oportunidades possíveis dentro de esportes. E eu sinto que isso está cada vez mais claro quando a gente vê o cenário hoje em dia, sabe? Que tem outras profissões sem ser jogar. Porque eu acho que alguns anos atrás, às vezes uma pessoa poderia querer isso, mas ficava, nossa, eu não tenho 10 horas ou 12 horas por dia para treinar o meu LOLzinho, então não vai rolar. Sendo que hoje tem outras possibilidades, sabe? Então eu acho que isso é muito legal também do crescimento. E eu acho que também pelo fato de até assim os jogadores terem uma premiação maior, né, e consequentemente isso vai para as organizações que cuidam ali dos jogadores, as próprias organizações conseguem oferecer uma estrutura muito melhor. A gente não imaginava naquela época que hoje em dia a gente ia ter fisioterapeuta, psicólogo,
que a gente ia ter uma equipe, né, uma estrutura para conseguir fazer com que os jogadores se desempenhassem melhor. Hoje tem jogador que faz, além disso, faz academia também, né? Porque além do mental, tem que ter uma preparação física, que é muito importante. E a academia é importante até pro mental também, né? Exato, Sim. exato. Tem a questão gastronômica também, tem que se alimentar bem. Então hoje em dia tem todos esses cuidados para os jogadores profissionais que antes, naquela época, não tinha, né? A gente nem imaginava que a gente ia chegar numa realidade como essa hoje. Então acho que, claro, né? Todo começo ali que chega no topo, chega no patamar ali, o começo é sempre difícil. Sim. Hoje em dia, eu acho que a gente está num patamar bem legal, assim, do esporte eletrônico. Posso tirar uma dúvida com você? Por favor. Eu tenho uma dúvida muito específica. Você está sempre em campeonatos internacionais também. E aí eu queria saber de você se você acha que, em termos de crescimento, se o cenário de esportes aqui no Brasil ainda está muito distante, não só de mainstream, mas também de público, etc., do cenário lá fora. Eu não acho. Claro que depende muito do jogo, mas tem jogos que são maiores lá fora, tem jogos que são maiores no Brasil. Mas eu acho que a gente aqui no Brasil atinge números que os campeonatos internacionais ficam de queixo. E também a gente também tem uma audiência aqui que ela é mais apaixonada. Eu acho que isso faz parte do brasileiro também. Eu acho que o brasileiro ele é mais passional com algumas coisas, né? Então da mesma forma que a gente tem lá fora campeonatos que às vezes você chega, tá cheio, tá lotado o campeonato. Aí você vê uma jogada incrível que você tá assim, meu Deus do céu! E a galera tá assim, ó, olhando e falando, uhul! Eles são mais sequinhos, né? Às Enquanto vezes tanto que o Major do ano passado assustou o povo. Eu lembro que teve uma galera que trabalhava na ESL também, que eu conheci lá. E eles ficavam tipo, meu Deus, eles são assim mesmo, tá tudo bem. Eles ficam fazendo assim pra galera e assustados, porque a torcida brasileira, ela é muito mais fervorosa mesmo, sabe? Então, eu também acho que como o pessoal é mais apaixonado, a gente tem esse pontinho na frente. Mas eu acho que os times, principalmente os times estrangeiros, quando eles veem isso, eles ficam um pouco chateados. Você pode ver que a audiência gringa reclamava muito da audiência brasileira, porque a audiência brasileira, ela é muito empenhada quando é o jogo do Brasil. E quando não tá o jogo do Brasil, não quer nem ver, não quer nem assistir. Abraço pra você. Difícil, complicado. Eu não tenho culpa se eles não têm brasileiros pra eles, sabe? Não é culpa minha. Tem que botar sempre brasileiro no time deles, que aí a gente vai torcer, né? Exato. Ué, é tão óbvio, né? Tem que espalhar o Brasil pelo mundo. E aí todo mundo vai ter essa galera maravilhosa, torcendo sempre. Mas eu senti isso muito. Eu já fui em campeonato na França, na Itália, no Canadá, na Argentina, nos Estados Unidos eu fui em um monte. E eu senti isso muito. Dependia também do campeonato. Eu já fui em alguns campeonatos lá que foram surreais, assim. Eu fui numa Overwatch League lá uma vez, que foi, assim, acho que um dos maiores campeonatos que eu já fui na minha vida. Mas, em compensação, o Major também foi, acho que um dos maiores campeonatos que eu já vi na minha vida foi aqui no Brasil. Então, também não sei muito dizer. De próprio Rainbow Six, o Brasil é muito grande no Rainbow Six. Então, a gente teve um evento para 20 mil pessoas no Rio de Janeiro, que eu apresentei também, e os gringos ficaram chocados, porque nem era o campeonato mundial principal deles, era a Pro League, que é o campeonato secundário. Então eles não acharam que ia ter tudo aquilo de gente, ficaram embasbacados que o público brasileiro é tão fervoroso assim. E aproveitando esse gancho, já queria perguntar para vocês, qual a visibilidade que a gente tem hoje nos esportes? A exemplo do Major, tinha 1 milhão de pessoas assistindo aquele campeonato. Então, você acha que hoje os esportes precisam das mídias tradicionais? Ou será que as mídias tradicionais é que precisam dos esportes? Eu acho que são as mídias tradicionais. Hoje em dia, o esporte ele já se tornou independente por conta da internet, né? Hoje em dia, os jovens preferem muito mais acompanhar as coisas ali pela internet do que assistir uma televisão, por exemplo, né? Então, com essa facilidade que o esporte eletrônico teve ali de promover os campeonatos pela Twitch, pelo YouTube, pra galera, eu acho que foi uma virada de chave, porque eles não dependiam ali da televisão. E a televisão também olha, opa, peraí, a gente está perdendo um público legal, né? Como é que a gente vai fazer isso? Tanto que eu não lembro agora quando que começou essa parceria, mais ou menos, mas eu lembro que foi o CBLOL que começou a ser transmitido pelo Sport TV, por exemplo, né, na época. E depois que começaram a rolar essas transmissões e veio o Free Fire fez a mesma coisa. Ou seja,
Até então, tanto o Free Fire quanto o CBLOL estavam sobrevivendo tranquilamente ali, sem precisar da televisão, né? Sem precisar dessas outras mídias. Então eu acho que é muito contrário, assim. O que você acha, Isa? Eu acho que um precisa do outro, sabe? Eu acho que as mídias tradicionais, de fato, eu acho que elas podem ter um público novo e podem ganhar muito com o cenário de esportes sendo incluso na programação. E eu acho que, de fato, o cenário de esportes não precisa das mídias tradicionais. Eu acho que, sei lá, por exemplo, não precisaria, exato, passar um jogo de LoL na Globo, por exemplo. Mas, assim, eu ainda acho que é uma coisa que poderia ser boa para o cenário para que tivesse mais visibilidade e justamente sair... Opa! Tem outro microfone? Eu vou falar sim, não vou me calar, mas eu acho que o ponto principal é esse, de que eu acho que se a gente coloca o cenário de esportes no mainstream, ali na mídia tradicional, consegue atingir outros públicos. Então eu acho que só tem a ganhar. Mas eu acho que, de fato, não é uma coisa que, nossa, o cenário de esportes vai morrer amanhã se não tiver a mídia tradicional. Eita, vou botar... Não, esse aqui tá funcionando, perfeito. Se não tiver a mídia tradicional trabalhando com ele, sabe? Mas eu acho que poderia ajudar muito ainda. Não, eu também acho. Assim, aquilo que a gente estava conversando aqui antes, que eu até comentei com vocês que quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu sentia muito essa dificuldade, essa barreira, eu tinha uma meta pessoal de fazer coisa de esporte eletrônico na televisão, de botar esporte eletrônico na televisão. Isso era uma meta realmente que eu tinha. Fato é que o que aconteceu foi o seguinte, em 2015, eu falei, eu vou bolar um projeto que eu quero botar no Sport TV de esporte eletrônico. Aí, eu e o Gordox, a gente fez um piloto, né? E foi um piloto super legal, que o BRTT foi o entrevistado e tal. E aí, a gente levou esse piloto para o Sport TV. Quando chegou lá no Sport TV, eles gostaram tanto que eles contrataram a gente. Mas contrataram, assim, primeiro para fazer coisa para a internet. Outra coisa curiosa sobre isso, que eu não conto muito isso para as pessoas, mas esse negócio é muito legal. Quando eu fiz esse piloto, eu queria que ele chamasse eSport TV, porque fazia sentido. Era para o Sport TV, era esporte eletrônico. Quando eu fui registrar o nome, a Globo tinha registrado ele há 3 meses. Nossa! Não, mas eles não roubaram de mim. Eles se registraram antes de eu mandar para eles, tá? Mas não era público ainda, né? Não era. Ninguém tinha acesso a isso. Eu pensei em registrar. Quando eu fui registrar, já tinha o registro da Globo. E aí eu falei, caraca, mas eu achei bom, porque eu falei, significa que eles estão pensando na mesma coisa que eu. Estamos alinhados, entendeu? Os planetas estão alinhados. O fato é que quando eu mandei o projeto para eles falaram, cara, isso é uma coisa que já está no nosso radar há um tempo e essa é uma ótima oportunidade. E aí foi quando eles contrataram a gente, e primeiro a gente começou a fazer pro eSport TV na internet, no YouTube. Depois a gente começou a fazer algumas coisas que iam para televisão. E com o tempo, o que ia para televisão ainda, para o Sport TV, a gente começou a fazer para Globo, né? Pro eSport TV. Mas eu acho que naquela época, eu concordo muito com o que vocês falam, que hoje em dia eu acho que a gente não precisa mais do mainstream. Mas naquela época foi muito importante. Porque naquela época a gente ainda tinha muito mais dificuldade de explicar para as pessoas, de marcas não endêmicas apoiarem o cenário. Então eu acho que realmente foi um grande impacto e necessário para isso. Mas assim, o que eu penso é que quando a gente fala sobre mainstream, será que hoje em dia o mainstream parou de ser... Porque assim, em algum momento a mídia tradicional foi o rádio. Em outro momento a mídia tradicional foi a televisão. Será que hoje a mídia tradicional não está passando a ser a internet e os serviços de streaming muito mais do que as televisões? Eu não assisto televisão, não. Agora que parando pra pensar a verdade. Nossa, tem isso, né? Eu acho que também a internet se tornou até para pessoas mais velhas também, o mainstream também. A minha avó assistindo tudo pela internet, sabe? Minha avó mal assiste televisão. Ela só assiste as coisas que ela vê no YouTube ou no Facebook, enfim. Ela tem até o aplicativo da Twitch. Uau! Ela tem, muito moderna. mas eu só deixo eu seguindo lá, que eu sou ciumenta, né? Eu não quero que ela encontre outros streamers para chamar de neta. Então eu só me sigo ali e às vezes ela abre e ela aparece, oi Isa, olha o WhatsApp. E aí fica nisso. Daqui a pouco ela tá fazendo live, né? Eu boto muita fé. Ela vai ligar uma live sem querer um dia. Mas ela pode ensinar algumas... Já que ela gosta de ver coisas de receita de culinária, ela pode ensinar algumas coisas de culinária. É verdade. Né?
Gente, jogar faz o esse- canal da sua avó. Eu vou fazer o canal da vovó. Eu vou assistir o canal Dona da sua Eliane, avó. Dona Eliane vai ensinar todo mundo aqui a fazer um creme de milho maravilhoso. Desculpa, como que é o nome dela? Eliane. Eliane, Eliane gente. te acha linda, inclusive. Oh, Já que mostrei. fofa. Ela te acha muito gata. Olha, Eliane, vou falar até pra câmera aqui. Daqui a um tempinho você vai estar no seu canal de culinária e você vai me chamar como convidada lá pra ensinar uma receita pra mim, beleza? Vou... Perfeito. Mas é exatamente essa linha de pensamento, sabe? Eu não tinha pensado por esse lado, que de fato a internet se tornou também bem mais acessível do que televisão, às vezes mais acessível do que você ter uma TV a cabo. Tipo, eu não sei como assistir televisão na minha TV, pra ser sincera, tipo, sem ser streaming. Ou, sei lá, Você Twitch. precisa, então, deixa eu te Como contar que uma faz coisa, isso? amiga da vida adulta. Você precisa contratar um serviço, tá Ai, bom? eu não quero. Eu já comprei a TV. Que injusto. Então, ou você pode fazer que nem agora várias empresas estão fazendo, que é o seguinte: você vai assistir a novela da Globo, você bota no Globoplay e assiste a novela no Globoplay. Entendeu? Gente, nossa, saudades da TV aberta, né? Não é mais aberta assim. Não, mas a TV ainda existe, mas você precisa de, sei lá, de uma antena muito boa. Não sei, eu também não sei. Na minha também não pega. Então. Na minha, se eu boto TV, fica só chiado. Exato. Ou fica passando uma novela mexicana no fundo, sabe? Mas as novelas mexicanas eu amava. Quando eu era criança, eu amava a novela mexicana. Isso é uma coisa curiosa Nossa, que eu eu acho amava sobre as mídias. É que assim, quando a gente era mais novo, a gente assistia tudo a mesma coisa. Porque era o que passava na Globo, no SBT, Era o que na tinha TV pra assistir. Cultura. Então, assim, todo mundo assistia as mesmas coisas. Agora, a gente assiste várias coisas diferentes, porque tem muita coisa, muito acessível. Eu acho que isso talvez mude um pouco o comportamento nas escolas, né? Quando as pessoas chegam na escola. Eu lembro que eu chegava na escola e eu e os meus amigos, a gente sabia todas as frases de cor do Chaves, porque todo mundo tinha assistido Chaves, todo mundo sabia o episódio que tinha passado no dia, eu estudava à tarde, a gente falava sobre o episódio que teve do Digimon também de manhã, e hoje em dia todo mundo assistiu várias coisas diferentes, né? Então eu acho que tem um pouco aquela monocultura que a gente estava acostumado, isso já não é mais a realidade. Eu acho que isso muda também, tem um impacto muito grande no que a gente fala sobre o que é mainstream. Porque hoje, dificilmente, uma coisa vai ter a mesma audiência que as coisas tinham antigamente, numa época em que só tinha aquilo para assistir. Então, talvez, quando a gente vê esse impacto, até das emissoras terem menos audiência do que elas tinham antigamente, elas nunca vão voltar a ter a mesma audiência, mesmo que elas tentem acertar no que elas vão colocar nas mídias, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa para assistir. Mais ou menos, ó, quem aqui tem mais do que 2 serviços de streaming assinados? Quem aqui tem mais do que 4 serviços de streaming assinados? Várias pessoas, só não tem mais porque é caro, né? Porque senão teriam todos os serviços de streaming assinados. Que hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas, ao invés de assinar um serviço de TV a cabo, opta, eu faço isso, eu não assino serviço de TV a cabo. Eu também não assino. Eu opto por assinar a maioria dos serviços de streaming que eu consigo assinar, porque uma hora eu tô assistindo uma coisa em um, outra hora eu tô assistindo outra hora eu tô assistindo no outro. E já tem até os botõezinhos, né, no controle hoje em dia. Os botõezinhos com os Já tem o loguinhos. botãozinho certo ali, né? Sim. Eu vou jogar uma ideia milionária aqui, que eu já faz uns anos que eu penso nisso, que se eu tivesse estrutura e dinheiro para fazer isso, eu já teria feito. Que é fazer um serviço de TV por assinatura, como se fosse TV por assinatura, e que na realidade, em vez de assinar todos os canais que você tem hoje, você assina todos os serviços de streaming que você tem hoje. Né? Então você pega ali, vou dentro do meu pacote da Vivo assinar um pacote de serviços de streaming que vem todos os serviços de streaming na mesma assinatura. Milionário, gente. Amiga, eu não sei se o que eu tô pensando agora, eu sonhei com essa ideia, ou tipo, se eu tive essa conversa de fato, mas eu acho que isso existe. Existe, gente? Eu acho que eu já vi Não, isso. tá bom. Ou eu não sei se, Mas, se eu tava com alguém me contou isso aí, e eu não sei se eu tava bêbada. Em minha defesa, já já faz uns anos que eu falo sobre isso. Não deve existir há tanto tempo. Qual serviço de streaming já faz isso hoje? O nome eu não vou lembrar. Ele falou que as operadoras já fazem isso. Então, esquece o que eu disse. Já existe, mas se vocês não sabiam, então dá pra Ainda fazer é uma isso ideia agora. milionária. Você pode fazer É a uma ideia ideia ficar muito milionária boa. e muito mais popular, porque eu não sei o nome, por exemplo. É. Mas, de fato, a gente tem que assinar um monte de coisa agora. E justamente isso. Eu acho que também uma coisa legal é que eu acho que esportes também passam em alguns serviços de streaming. Acho que a gente consegue fazer essa ligação também. A gente também tem, acho que, se não me engano, tem um serviço de streaming que passa alguns jogos de esportes. E também a gente vê vários documentários, tipo na Netflix tem um documentário sobre esportes.
sabe? Tem vários episódios também de documentários sobre games que tem menções a esportes. Então, de fato, isso está entrando também nesses nichos, sabe? E agora, assim, uma parte que você acha que ainda... Vamos pensar no que ainda falta. Quais barreiras que os games enfrentam ainda hoje em dia para ter uma maior aceitação dessas mídias ou desses grandes serviços de stream ou da televisão? Qual é a barreira que a gente ainda enfrenta? Eu acho que, assim, por mais que a gente tenha evoluído no negócio de é só um joguinho, etc., eu acho que isso ainda existe, querendo ou não, sabe? Eu acho que a barreira que a gente tem é justamente que ainda tem muita gente de fora do meio que pensa que esportes é realmente você só jogar e não tem a consciência de que são organizações e várias profissões que tem dentro desse meio. Então, eu acho que é justamente essa questão, sabe? A gente tem essa barreira, eu acho que a gente tem barreiras diferentes, né? Mas eu acho que o cenário como um todo tem mais ainda essa dificuldade de ser levado a sério, porque, querendo ou não, videogame ainda é uma coisa que as pessoas estão começando a levar a sério aos poucos, sabe? Principalmente, às vezes, um pai e uma mãe que está vendo um filho começar a fazer live não sabe se vai apoiar, porque não sabe o que aquilo vai trazer, não só de maneira profissional, mas o que aquilo pode fazer com a cabeça dessa pessoa, porque, querendo ou não, ainda é um meio que mexe um pouco com a cabeça de certa forma, é um meio difícil de você estar trabalhando de vez em quando. Mas eu acho que o ponto principal é esse, a gente conseguir transformar o videogame em uma coisa que as pessoas consigam olhar com mais seriedade. Não só a gente que está aqui, sabe? Com certeza, se eu chegar em qualquer pessoa que está aqui na Campus Party e eu perguntar sobre videogame, se ela leva isso a sério, ela vai falar que sim, porque ela está envolvida nesse meio. Mas, às vezes, a gente pode chegar numa pessoa que não tem nenhum contato com isso. Às vezes, uma pessoa aleatória na rua que não sabe nada sobre não vai ver seriedade nisso, sabe? Então, eu acho que aí a gente entra também na importância de ter uma mídia que não necessariamente seja tradicional, mas que consiga ensinar isso para pessoas que não conhecem. Eu acho que os esportes também, um problema que eu vejo, é que eu acho que é muito difícil você conseguir entender se você chegou agora. Tipo, você acabou de descobrir o que é esportes e você quer acompanhar. Eu acho que é meio difícil para você conseguir entender, e aí tem muitos campeonatos diferentes, aí tem muitos times, são muitos jogadores, tem a dança da cadeira, e fulano vai para lá, fulano vem para cá. Então, eu acho que às vezes não é muito acessível para você chegar, sabe? Então, eu acho que se a gente tivesse algo que introduzisse melhor as pessoas aos esportes, aí voa. Só vai ser feliz. Eu acho que a grande barreira é a gente... É a gente convencer a ministra do esporte eletrônico de que esportes é esporte, né? Não, gente, tô brincando. Não, mas eu acho que esse ponto que você tocou, ele é muito importante. Sim, sim. Eu acho que do preconceito, principalmente essa coisa que ainda tem gente que acredita que o esporte eletrônico tem violência, incita violência. Exato. Sendo que desde que sempre a gente cresceu assistindo filmes de Hollywood com os mesmos níveis de violência, digamos assim, que os jogos têm, e nem por isso a gente virou um monte de psicopata, entendeu? Então, exato, sim. Existe realmente uma... Eu vou falar preconceito, mas o preconceito ele sempre vem acompanhado da ignorância. Então, existe uma ignorância que ainda é muito presente, principalmente com pessoas, às vezes, que não tem muito conhecimento dessa causa e acabam tendo esse grande preconceito nesse aspecto. Pois é, eu acho que é muito importante assim, por mais que a gente tenha os esportes consolidados, como a Isa falou, é muito importante a gente reafirmar de que, cara, não é só um joguinho, sabe? É algo que dá emprego para as pessoas, é algo que movimenta bilhões de dinheiro no mercado, é algo que se tornou sonho de muita gente, sabe? Tá no esporte eletrônico, trabalhar com os esportes, ter uma carreira, ter uma profissão. Pô, tem jogador profissional que hoje não se vê mais fazendo outra coisa a não ser sendo um jogador profissional. Então, eu acho que hoje isso é muito da nossa realidade e que a gente tem que desmistificar isso, né? E eu acho que é muito importante também essa nova geração que já está entendendo isso. A gente, claro, tem o nosso papel de convencer a mais velha geração de que não é muito bem por esse caminho, né, da ignorância, do preconceito, e que é uma coisa que é uma atmosfera que movimenta muita coisa ali, sabe? E que eu acho que é o futuro também. Os esporte eletrônico, games, eu acho que está aí para realmente mostrar que é o futuro
de fazer parte ali da nossa nação. E eu acho que é muito importante a gente olhar com mais carinho, assim, por esse lado. Acho que uma barreira que a gente acabou quebrando agora e que é muito legal é a questão das Olimpíadas, né? A gente estava batendo muito nessa tecla de ter esporte eletrônico nas Olimpíadas e tudo mais. A gente tem, se eu não me engano, acho que são três jogos, né? A gente tem Gran Turismo, Fortnite e Just Dance nas Olimpíadas. Quando que a gente ia imaginar, há uns anos atrás, que a gente teria isso, né? Nas Olimpíadas. Então, eu acho que é um grande passo, uma grande vitória aí que a gente conseguiu dentro do esporte eletrônico. Bom demais. Galera, alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente finalizar? Eu não sei nem se eu posso abrir para perguntas da plateia. Posso? Pode? Ele quer fazer uma pergunta aqui. Será que tem um mic para levar para ele, por gentileza? Vai ter que ser o nosso mesmo, né? Todo mundo ofereceu, que fofo. Ela tem uma dúvida. Primeiro, parabenizar pela... Alô? Oi, foi. Ei. Tá. Primeiro, eu queria parabenizar, né, pela conversa que vocês tiveram e tudo mais. E eu queria puxar um pouquinho do que a Tana acabou de comentar, que é a questão de ser um sonho para muita gente. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco do como uma pessoa, por exemplo, hoje, como que ela começaria no esportes, né, no stream, por exemplo. Eu sei que a Isa comentou que tem vários outros caminhos, né, mas assim, como vocês foram, vamos dizer assim, pioneiros, especialmente a Nive, né, começou ali quando não tinha nada, né. Então, qual dica vocês dariam para uma pessoa, por exemplo, que está querendo começar hoje, ou que já tentou começar e não deu certo, por exemplo, eu me incluo nessa, tá? Então, assim, queria que vocês falassem um pouco sobre o como começar hoje. Vamos dizer assim, que muita gente acha que já está super saturado, que tem muitos streamers já, que você tropeça aqui no streamer, né? Se perguntar aqui, por exemplo, quem já tem um canal de stream aqui, eu acho que mais de 10 pessoas devem levantar a mão. Aí, viu? Então, queria que você desse uma dica para esse pessoal, tá? Quer começar, Tauninha? Você que já faz... Vou fazer live há 10 live há anos, mais tempo. ano que vem. Cara, eu acho que... É o que eu sempre falo. A primeira coisa é você dar o start. Se você ficar procurando o melhor momento, esperando pelo melhor momento, o melhor dia, eu vou começar dia tal. Cara, tu nunca vai começar. Se você ficar postergando isso. Então, assim, começa com a estrutura que você tiver. Não fica esperando, vou começar quando eu tiver uma internet melhor, quando eu tiver um PC melhor. Já vai criando ali o teu canalzinho. Você falou que já streamava, né? E aí você parou. Então, eu acho que essa coisa de parar, realmente, acontece com quase todo mundo, assim. Porque, dependendo do nosso caminho, a gente acaba desanimando. A gente tem outras coisas para fazer na vida, né? Estudar, trabalhar. A gente tem outros compromissos. Então, assim, eu acho que a live, quando você decide começar pelo streaming, se você não tem uma estrutura, por exemplo, eu já moro sozinho, eu preciso trabalhar, preciso estudar. Eu acho que o importante é você levar isso como um plano B, né? Você não colocar diretamente como um plano A. Continua trabalhando, continua estudando ali, faz as suas lives ali num planinho B. É muito importante você ter uma constância de dias, né? Então, eu vou fazer live 4 vezes na semana. Faz as 4 vezes direitinho, no horário certinho, porque é muito isso que a gente está falando sobre... Tipo, a galera que deixou de ver televisão para ver live, ver vídeo, enfim. Principalmente streaming. Streaming meio que virou um canal de televisão, né? Então a pessoa vai no dia certinho, no horário certinho, para te ver. Se você falta naquele dia, ela vai procurar outra pessoa. E às vezes uma pessoa que você conquistou ali pro teu público, ela não vai mais querer te assistir porque a outra pessoa conquistou ela. Entendeu? Então é muito trabalhar a sua comunidade, trabalhar a sua constância e realmente levar o streaming a sério. Tipo, beleza, você pode levar ali como um hobby, mas se você quer levar como uma profissão mesmo, leva a parada a sério, sabe? Faz bonitinho, como se fosse um trabalho. Vou ficar 6, 8 horinhas ali por dia streamando. E acho que uma coisa muito importante, uma ferramenta muito legal hoje em dia que a gente tem é TikTok,
e shorts, né? Que a gente pode divulgar o nosso trabalho ali. A gente pode recortar algumas coisinhas da live que a gente faz, jogar ali e, cara, isso vai pro mundo, né? Então, se você acredita no seu conteúdo, se você acredita no seu potencial, é você mostrar isso para outras pessoas. Ah, mas o meu canal de streaming não dá muita gente e tal, porque eu tô começando. Então, procure plataformas que te ajudem nessa divulgação. Eu acho que esse impulsionamento que a gente faz é muito importante, sabe? Até os streamers grandes hoje fazem isso. Eles não precisam, né, fazer essa divulgação, mas eles estão ali fazendo divulgações em canais, shorts, TikTok, que são ferramentas muito legais que a gente tem hoje em dia para divulgar nosso trabalho. Cara, eu vou adicionar ainda mais uma coisa, depois dessas dicas valiosas aqui da Tauna, observa tendências. De repente, às vezes, quando lança um jogo novo, lançar jogo novo é a hora que eu mais vejo gente nova bombar na internet. Sim, nesse meio. Eu conheço, desses 10 anos pra cá, a quantidade de gente que eu vi que falava pra mim, nossa, é meu sonho trabalhar com isso, meu sonho é trabalhar com isso. E de repente que lançou um jogo novo, a pessoa explodiu naquele jogo novo. Porque quando lança um jogo novo, até as pessoas começarem a se adaptar, começar a jogar aquilo, e outras pessoas querem assistir, estão ouvindo falar, e às vezes se você começa antes, você sai na frente. Então, às vezes é uma oportunidade ótima pra começar a explodir, observar jogos que estão começando a bombar, acabou de lançar, fica de olho nos lançamentos. Eu já tenho uma dica aí, esse ano a gente tem lançamento de um mobile da Ubisoft, que é o X-Defiant, que é um jogo que eu acho que também vai bombar bastante. Bom, mas aí fica um só que eu estou jogando aqui no ar, mas assim, deem uma olhada em jogos que estão lançando, porque isso é sempre uma boa oportunidade para se destacar. E não desiste. Qual que é seu canal? Felipe Saulo. Salton. Felipe Sauron. Você que está assistindo aí, Felipe Sauron. Muitos microfones. Obrigada. Eu acho que eu mantenho, que nem você falou, a dica de que realmente você pode ir para várias áreas em esportes, mas se a gente está falando de stream especificamente, eu acho que isso também se aplica. Eu acho que como a Twitch também está saindo cada vez mais da bolha só de live de videogame, eu acho que a gente tem muitas possibilidades na Twitch, sabe? Tem gente que faz live mutado, lendo livro, e é muito legal. Sabe? É muito legal. É muito divertido. Também tem gente que faz live dormindo. Amigas, aí eu já acho meio creepy. Mas isso acontece, sabe? Você pode fazer live de muita coisa. Eu já fiz live pintando aquarela com uma webcam presa na minha testa, sabe? Tipo, tem várias possibilidades que você pode ir nas lives. Você pode fazer live, por exemplo, se você trabalha como desenvolvedor de games, você pode fazer live do processo disso. O Pedro Caixa, que desenvolveu o Camp Wars, ele fez isso. Um cara que ficou muito famoso no TikTok, mostrando o processo de desenvolvimento do jogo dele. Ele também mostrou esse processo nas lives. Então, eu acho que essa parte do conteúdo, se você quiser, eu concordo muito com o negócio, com tudo que vocês falaram, eu concordo, peguei as dicas pra mim também. Acho tudo maravilhoso. Esse negócio das tendências é muito importante também. Ver quais são os jogos que o pessoal está esperando para acompanhar nesse mês. Inclusive, vou fazer meu jabá. Todo mês eu faço um TikTok falando dos lançamentos do mês. Se você quiser uma dica, me segue no TikTok. Mas, por exemplo, esse ano a gente tem Starfield no fim do ano, um lançamento de Xbox, que eu tenho certeza que vai ser gigantesco. Então, a gente acompanhar as tendências é muito importante também. Mas eu acho que também é importante na hora de fazer o conteúdo, se você vai fazer um conteúdo de esportes especificamente, eu não acho que é necessário, por exemplo, que você seja um profissional. Eu acho que as lives, elas tiram um pouco essas amarras que a gente pode ter de vez em quando. De que, nossa, eu só vou fazer live se eu for Challenger no LoL, nem sei se ainda é esse o elo máximo no LoL, tô com preguiça, já larguei esse jogo. Ou só vou fazer, tipo, live de CS se eu tiver global. Não é assim que funciona mais. Se alguém quiser ver gente que joga muito, muito bem, vai ver a live, sei lá, do Fallen, sabe? Vai ver a live do Coldzera, vai ver a live de profissional. Eu jogo muito mal e eu vou fazer live pra rirem nas minhas mortes patéticas. Então, eu acho que esse é um ponto que acontece bastante também, da galera pensar que precisa ser o mais profissional do mundo pra começar, sendo que não, que nem você falou, a gente tem que pegar um dia, tipo, sem falar, no segunda-feira eu começo, aí no sábado eu começo. Não, eu tenho um tempinho hoje, vou ligar uma live, sabe? Eu não preciso esperar até eu ter o melhor console, ou até eu estar com a melhor patente possível no CS, ou level 20 na GC. Você pode simplesmente começar e a partir daí vai que você vira profissional de tanto você jogar em live, sabe? Então eu acho que é só tirar as amarras que a gente tem mesmo de conteúdo e ser feliz. Só complementando também, quando eu comecei a fazer live,
Minha internet era horrível, meu computador também. E aí eu fui com a cara e coragem, toda lagada, só jogava personalizada com a galera, porque eu não conseguia jogar normal game no LOLzinho. Então, assim, cara, eu fui, entendeu? Eu acho que é isso, é muito de você ir, vai com a estrutura que você tem e vambora. Só jogar personalizada é um evento canônico de toda mulher gamer. Falei tão leve assim, é um evento canônico. Vai rolar um... Dá mais uma aqui? Temos mais uma dúvida aqui? Oi, eu sou a Cassiane, eu sou muito fã de vocês. Tô nervosa. Eu queria perguntar o que vocês sentem de diferença em relação a preconceito mesmo que as mulheres gamers sofrem nesse mundo. Se vocês acham que mudou muito ou se ainda é algo que persiste, como vocês lidam com isso? Eu fiz questão de responder porque eu acompanho você, maravilhosa. Inclusive, eu vi que você ganhou a placa de 100 mil faz pouquinho tempo, não foi? Parabéns! Ai, ela tá chorando, eu vou chorar também, para! Eu acho que é sempre uma dificuldade, é sempre uma coisa que a gente... Não adianta, a gente sempre vai ter que se esforçar mais do que outras pessoas. Isso, infelizmente, faz parte, mas eu acho que hoje em dia a gente já quebrou muito essa barreira. Já é muito mais fácil do que era antigamente. É claro que a gente ainda tem esse receio, a gente ainda... Em todos os âmbitos, a gente vai sofrer uma pressão maior por causa disso, porque sempre vão desmerecer a gente por causa disso, porque sempre vão achar, não, porque tá lá, porque é isso, porque é aquilo, porque é mulher e tal, sendo que a gente vê tantas outras pessoas que também são mulheres e tal, e não, às vezes não conseguem o mesmo destaque que a gente conseguiu, e fazem a gente brigar pelas poucas vagas que acham que tem para mulher, enquanto tem espaço para todas e para vários homens também tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que é sempre realmente uma dificuldade maior, mas quero te dizer que você está no caminho super certo, o seu conteúdo é maravilhoso, parabéns e muito sucesso para você. Cara, é muito o que a Liv falou, assim. Realmente vão existir muitas barreiras pra gente, muita gente que vai falar que a gente não merece estar onde a gente está, e é a nossa realidade, né? Há muito tempo, mas eu acho que isso vem melhorando, sim. Com certeza isso vem melhorando. É claro que, assim, jogo tóxico, gente tóxica sempre vai ter, mas em questão, assim, do mercado em si, eu acho que os olhos estão mudando, a gente vê campeonatos aí dando mais apoio para as meninas, a gente vê caster feminina aparecendo aí representando as mulheres, né? Analista, comentarista, narradora, repórter, a gente está vendo muita mulher aí aparecendo, né? Inspirando outras mulheres, inclusive vou falar muito sobre isso amanhã na minha palestra, às 2h10, já fazendo o meu jabarzinho aqui, mas 2h10 amanhã. E, cara, e é justamente pra falar disso, sabe? Falar que antes ali, no começo, cara, era muito difícil ter oportunidade. A gente não tinha inspiração. A gente olhava para um cenário majoritariamente masculino e a gente pensava, cara, como é que eu vou entrar nisso aqui, né? E rolava muito preconceito. Ah, menininha e tal, não sabe jogar. Eu que joguei, né, por um tempo ali profissionalmente, era muito assim, a gente sofria muito preconceito, né, das pessoas falarem que a gente não tinha habilidade, não tinha potencial, né, mandar a gente lavar louça, aquelas coisas que a gente já sabe. Mas eu acho que o cenário vem mudando e eu acho que é muito importante as grandes organizações fazerem essa inclusão. Porque falam assim, mas por que existe essa separação de masculino e feminino? Porque se só existir masculino, o feminino não vai ter oportunidade. Essa é a realidade, gente. Então, é muito importante realmente que tenham essas iniciativas de inclusão, de trazer mais mulheres, não só mulheres, mas a minoria em si, né? Para que a gente quebre cada vez mais as barreiras e vamos seguir em frente com toda a força do mundo aí, levantando a cabeça sempre, né? E seguindo atrás dos nossos sonhos. Nunca deixar que alguém fale que a gente não pode alcançar o que a gente almeja.
Eu acho que esse negócio da síndrome do impostor acaba batendo muito mais na gente, porque às vezes as pessoas impõem isso para que a gente sinta, sabe? E eu sinto que realmente, quando você trabalha nesse cenário majoritariamente masculino, você sendo uma mulher, eu acho que você, que nem você disse, a gente tem a necessidade de ser sempre muito melhor. E não importa, assim, o quão incrível de fato você mesmo, não importa o quanto você em que seja, quanto maravilhosa você faça tudo que você faz. Se você der uma mini erradinha, uma mini, as pessoas vão encher o saco, sabe? Porque, infelizmente, ainda é assim. Mas se você pegasse, por exemplo, 10 anos atrás, quando você começou, acho que se você desse essa mini erradinha, acabava tudo, sabe? Então, a gente consegue enxergar essa mudança. Mas ainda é uma mudança que precisa crescer mais, sabe? Infelizmente, ainda é tenso. Tá muito melhor? Tá muito melhor. Muito melhor. Isso que eu entrei no cenário, tipo, 5, 6 anos atrás. Para vocês que entraram há mais tempo, é muito mais difícil. Vocês correram para que eu pudesse andar, sabe? Então, é completamente diferente. Mas ainda é um pouco tenso. Eu acho que faz parte, que nem vocês falaram também, da obrigação das organizações, das empresas que fazem campanhas dentro do cenário de games e esportes, fazer com que a inclusão das mulheres nessa cena seja cada vez mais presente. Porque, às vezes, até acontece de uma marca, por exemplo, ela fazer um campeonato e coloca mulheres para o time de caster e vai, por exemplo, às vezes um grupo de gente que odeia mulher comentar alguma coisa relacionada a isso. Eu acho que é uma coisa que ainda acontece muito e é também, na minha opinião, uma obrigatoriedade das marcas colocar um não para cima disso, sabe? Se impor para cima desse tipo de situação e sair em defesa dessas mulheres. Porque tem muitas vezes que isso simplesmente não acontece. Às vezes tem mulheres que são patrocinadas por marcas, sejam não endêmicas ou endêmicas quando relacionado a games, que começam a sofrer um hate por causa de alguma determinada situação. A marca não faz nada, sabe? Às vezes o evento não faz nada. Então eu acho que é uma união que a gente tem que fazer. São as mulheres sempre lutando para que a gente tenha o espaço que os homens também têm e as marcas também ajudando a gente, porque a gente não consegue crescer tudo sozinho. A gente precisa ter uma mão para segurar. Tipo, todo mundo precisa disso, sabe? E quando a gente tem esse apoio das empresas, o apoio das marcas, dos eventos, trazendo mulheres, principalmente para falar de temas que não é só sobre ser mulher, sabe? Quando eles incluem a gente de verdade nas situações, não só em campanhas de Dia das Mulheres, eu acho que aí a gente tem um crescimento que a gente consegue ver de uma maneira melhor. Eu tenho uma perspectiva assim, muito... eu tô meio negativa, né, gente? Parece que eu tô meio negativa, mas a real é que eu tô conseguindo ver que a gente consegue crescer bastante. E eu acho que é uma coisa muito próspera, sabe? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para como foi 2013, 2014, 2015 e simplesmente a gente não vai reconhecer o cenário, porque vai estar muito melhor. Então, eu acho que, assim, cada dia está melhor e tenho fé de que as pessoas também estão tendo cada vez mais noção e mais amor pelas mulheres. Podemos mais uma pergunta? Encerrou? Tô tentando encerrar aqui, mas não tá indo. É pertinho, tá? Não tem desculpa, hein? Então, só falar pra vocês, quero agradecer demais. Amanhã eu vou abrir de novo perguntas pra galera, então se estiver aqui eu faço de novo. Amanhã, inclusive, eu vou estar mais tranquila logo depois do painel, então se quiserem trocar uma ideia comigo, podem vir falar comigo também, que eu vou estar aqui ao lado do palco logo após a palestra. Quero agradecer demais a todos vocês, quero agradecer demais essas meninas maravilhosas, que papo incrível. Muito obrigada, Tauna. Eu que agradeço. Isa. Querem Obrigada a plateia também, né? Maravilhosa que veio assistir a gente. Eu vou dar o microfone aqui para a Isa para ela se despedir, mas eu quero agradecer a Campus Party também por essa oportunidade, por esse painel. Foi um papo muito legal. E desculpa o tempinho que a gente passou, que a gente ultrapassou um pouquinho. Muito obrigada. Obrigada, galera. Obrigada, viu, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês, com essas meninas também maravilhosas. Foi muito legal, assim, ter esse papo, né? Principalmente no evento como esse, na Campus Party, que a gente consegue acessar muitas pessoas, não só do esporte eletrônico, mas de outras áreas também referentes à tecnologia. A gente poder trazer um pedacinho, né, do esporte eletrônico para vocês, um pouco da nossa experiência. Então, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de ver vocês aqui participando com a gente. Como a Nive falou, amanhã ela está aqui. Eu vou estar lá também no palco da Petrobras. Conto com a presença de vocês.
Perfeito, gente. Muito obrigada a presença de cada um de vocês. Para mim é uma felicidade imensa estar presente num painel justamente sobre o tema de esportes no mainstream, num evento que faz com que os esportes no mainstream sejam cada vez mais próximos, sabe? A gente está aqui na Campus Party falando de esporte eletrônico, para mim é uma honra imensa. Eu sou muito grata a todo mundo que está assistindo a gente, todo mundo que está aqui no evento, quem chamou a gente também. Muito obrigada e muito obrigada a vocês. São mulheres maravilhosas que eu tenho uma inspiração muito grande desde que eu entrei no cenário. Então, muito obrigada. Para mim é uma honra você me entrevistar, sendo que você foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei na minha carreira com jornalismo. E eu lembro que eu chorei na entrevista com você. E foi um dos momentos mais especiais do meu trabalho. Então, muito obrigada mesmo e obrigada, gente. Posso pedir só para vocês fazerem barulho para fazer um story aqui bem rapidinho? Vem, sobe comigo aqui. Eu vou fazer aqui, vou mostrar a vocês e vou virar pra lá, entendeu? Então, na hora que eu virar, vocês... entendeu? Sabe aquela coisa? Fala, galera maravilhosa da Campus Party! Que painel maravilhoso! Muito obrigada, minhas companheiras maravilhosas. Foi incrível. Obrigada, pessoal. Valeu! Muito obrigada. Vamos tirar uma foto junto com a galera também? Fica aí pra gente tirar uma fotinha, galera. Fica aí rapidão pra gente bater uma foto. Você vai tirar a selfie? Você vai tirar a selfie ou eu vou pedir pra você querer?